Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 8ª aula de noções de eletricidade e eletrônica. Então, o que nós aprendemos na última aula? Nós vimos definições importantes, como é o caso da eletrônica. Aprendemos que ela pode ser analógica e pode ser digital. E vimos também sobre sistemas numéricos e aprendemos que eles podem ser decimal, hexadecimal, octal e binário. Mas na aula passada nós focamos no sistema decimal e no sistema hexadecimal. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através do sistema numérico octal. É um sistema que possui 8 algarismos que vão de 0 a 7. E é possível fazer uma correspondência entre o sistema octal e o sistema decimal, como está representado nesta imagem. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês, em que eu vou representar um número octal no sistema decimal, certo? Então, qual seria o número em octal? Seria este daqui. Esse 8 pequenininho indica que é um número em octal, certo? Então, como eu vou fazer esta correspondência de um sistema em octal para decimal? Eu vou pegar da direita para a esquerda o número e multiplicar pela sua base e elevar a potência, ou seja, o 8 aqui vai ser multiplicado por 8 elevado a 0, o 7 vai ser multiplicado por 8 elevado a 1, o 3 vai ser multiplicado por 8 ao quadrado e o 4 vai ser multiplicado por 8 à terceira, certo? Aqui vai ser uma base 8, porque é um sistema numérico octal, então dizemos que esse sistema é de base 8. Então, aqui é possível saber o peso que esse número tem, determinado número tem, como aqui o caso do 8, certo? O 8 tem peso 1, porque 8 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. 8 elevado a 1 é 8, por isso que o 7 tem peso 8. O 3 tem peso 8 ao quadrado e o 4 tem peso 8 à terceira. E aqui no final, descobrimos que a representação do número 4.378 na base 8, que é numérico octal, no sistema decimal é representado por 2.304. Então, aqui eu tenho uns exemplos para vocês, onde nós podemos observar bem esta correspondência do sistema octal para decimal. Aqui nós temos o 327 na base 8. Vamos pegar o número da direita para a esquerda e multiplicar pela sua base 8 elevada a uma determinada potência. Então, vai ficar assim: 7 vezes 8 elevado a 0, mais 2 vezes 8 elevado a 1, mais 3 vezes 8 elevado a 2. Então, aqui nós sabemos que o 2 tem peso 8, porque 8 elevado a 1 é 8. E o 7 tem peso 1, porque 8 elevado a 0 é 1. Então, nesse segundo exemplo, nós fazemos da mesma forma do primeiro. Vai ser 1 vezes 8 elevado a 0, mais 7 vezes 8 elevado a 1, mais 2 vezes 8 elevado a 2. E aqui eu tenho um outro exemplo para vocês. No caso, será o 34 na base 8 e o 206 na base 8. Fazendo a correspondência no sistema decimal, temos 4 vezes 8 elevado a 0, mais 3 vezes 8 elevado a 1, que dá igual a 4 mais 24, que dá igual a 28. Então, o número 28 seria a representação no sistema decimal do número 34 no sistema octal. Aqui a gente faz da mesma forma. 206 na base 8 vai ser 6 vezes 8 elevado a 0, mais 0 vezes 8 elevado a 1, mais 2 vezes 8 elevado a 2, que dá 6, porque todo número elevado a 0 dá 1, então vai ser 6 vezes 1, que dá 6. Mais 0, porque 0 vezes 8 elevado a 1 dá 0. Mais 2 vezes 2 ao quadrado.
Então, resultou em 134, que vai ser o número que vai representar no sistema decimal, que vai representar o número 206 na base octal. E aqui nós temos o sistema numérico binário, que possui dois símbolos, o 0 e o 1. Então, também é possível fazer uma correspondência entre o sistema binário e o sistema decimal, como nós temos aqui na ilustração. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, certo? Em que, para representar um número binário no sistema decimal, devemos proceder como mostra na figura, certo? Aqui seria um número em binário, olha, base 2. O 2 significa que é um número binário e é formado por 0 e 1, um sistema binário, certo? Então, faria da mesma forma que o outro, só que agora a base 2. Então, podemos dizer que o sistema binário é um sistema de base 2. Então, como vamos proceder? Aqui vai ficar 1 vezes 2 elevado a 0, 0 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 ao quadrado, 1 vezes 2 à terceira. Então, aqui também é possível saber o peso que cada valor tem. E no final, é possível também saber quem é o número que está representando no sistema decimal esse número em binário, certo? Que no caso do exemplo foi esse número 13. Então, no sistema decimal, 13 é o que representa este valor aqui em sistema binário. Então, nesse sistema de numeração, os algarismos podem ser chamados de dígitos. Então, cada dígito em sistema binário é denominado bit, certo? E os números binários são representados em grupos de 4 dígitos, completando-se com zeros à esquerda, se necessário. Então, na representação dos números binários, o primeiro dígito à direita é chamado de dígito menos significativo. E o primeiro dígito à esquerda, diferente de zero, é chamado de dígito mais significativo. Então, aqui, eu tenho uma representação do sistema binário, onde eu tenho o bit menos significativo, que seria esse aqui, e o mais significativo, que seria aqui, porque ele não pode ser zero, certo? Esse mais significativo. Então, o sistema binário é utilizado principalmente em eletrônica digital, computação, telecomunicações, robótica e automação. É usado em áreas que usam circuitos digitais, que por sua vez têm entradas e saídas somente com valores 0 e 1. E aqui nós vamos aprender a converter os sistemas numéricos, certo? Na primeira conversão, nós temos a conversão de binário para decimal. Para fazer essa conversão do número binário em decimal, somamos os pesos somente para os bits de valor 1, obtendo assim o equivalente decimal. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, certo? Nós somamos somente o 1 porque vai multiplicar o número pela sua base. Então, 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar 0. Então, por isso que não precisa. Mas no caso seria assim, seria 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 3. Então, aqui vai ficar 2 à terceira e o 2 elevado a 1. 2 à terceira é 8 e o 2 elevado a 1 é 2 e vai resultar no 10. Certo? Então, o 10 vai simbolizar no sistema decimal o que era este número em binário. E aqui eu tenho um outro exemplo para vocês desta conversão de binário para decimal, certo? Então, aqui, no caso, eu vou fazer só para os que têm número 1, né? Não faz com 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, aqui vai ser 2 elevado a 0, 2 à terceira, 2 à quarta, 2 à quinta e 2 à sétima. Sabendo quem é o número que está representado por esta potência, faz a soma
e deu esse resultado 185. Então, aqui significa que o 185 é o valor no sistema decimal que simboliza este número em binário. E nós temos também a conversão de decimal em binário. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos através de divisões sucessivas por 2, até que a última divisão tenha quociente igual a 0. Então, aqui nós temos um exemplo de como é feito a conversão do sistema decimal em binário, que é feito por divisões sucessivas do elemento do número por 2, certo? Então, como vamos fazer aqui o número 56 ser transformado em binário? Vamos dividir por 2. E quanto é 56 dividido por 2? Dá 28. 28 dividido por 2 dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. 7 dividido por 2 dá 3, sobra 1. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Certo? Então, a gente, quando chega aqui no final, vai fazer de baixo para cima. Por isso que esse 1 aqui ficou sendo o primeiro elemento aqui, ó. Então, agora a ordem vai ser qual? Vai ser 1, 1, 1, 0, 0, 0. Porque estes elementos que eu acabei de falar são o resto da divisão. Certo? Então, esse resto da divisão vai ser nessa ordem porque é de baixo para cima. Então, o número 56 em binário vai ser 1, 1, 1, 0, 0, 0. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos o sistema numérico octal, o sistema numérico binário e aprendemos a converter sistemas numéricos. No caso, nós aprendemos sobre a conversão de binário para decimal e de decimal para binário. Aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.